ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, com mais um bate-papo. Eu e a jornalista independente Kênia, vou acertar agora. Wiswasser, bem-vinda. Obrigada, Paulo. Acertou sim. Obrigada. Acertei? Acertou. Wiswasser. É isso é. Para quem não conhece a Kênia, você está perdendo. Se você pensa em morar nos Estados Unidos, ou você já mora nos Estados Unidos, vai lá e já segue o Instagram dela, porque ela atualiza, ela mostra para nós coisas que geralmente, principalmente quem está fora dos Estados Unidos, não fica sabendo. Mostra a realidade de como as coisas estão com a nova administração. Claro, às vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas, mas uma coisa bem legal na Quênia é que ela mostra o que realmente está acontecendo, independente se é bom, se é ruim, se é esquerda, se é direita, ela mostra fatos, não opinião. E aí eu, conversando com a Kênia, pedi para a Kênia fazer pelo menos uma ou duas vezes comigo aqui no canal Perguntas, atualizar vocês, que são seguidores do canal Perguntas, sobre a situação atual na política, na administração, na migração aqui dos Estados Unidos, mostrando coisas que não chegam até o Brasil. E ela aceitou esse desafio e está aqui de novo, né, Kênia? Estou aqui de novo. Um prazer, um prazerzão. Obrigado, Kênia. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre 3 assuntos que são os assuntos que estão mais sendo falados aqui nos Estados Unidos neste momento, que é migração, vacinação e Dr. Fauci. O Dr. Fauci, né? Qual que é o título dele, a posição dele? O que ele é? O Dr. Fauci, ele é o diretor do NIH, né, que é o Instituto Nacional de Saúde americano. O Dr. Fauci já está nessa posição, Paulo, ele já serviu 7 presidentes, né, então o Dr. Fauci, ele é aí o epidemiologista, né, bambambam do país, e tem muita coisa para falar sobre o Dr. Fauci, sim, principalmente com relação às investigações sobre a origem do coronavírus, né? E a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto que está sendo muito falado aqui nos Estados Unidos e que não chegou ainda no Brasil, né? A grande mídia brasileira ainda não está falando desse assunto. Você sabia uma curiosidade rapidinho, antes que eu quero começar por imigração, que é uma coisa que os brasileiros que seguem o canal Pergunta têm muito interesse. Mas você sabia que o Dr. Fauci, lembrando, pessoal, é 99,999% de verdade, porque eu não pesquisei eu mesmo, mas eu vi numa mídia que ele é o empregado público mais bem pago nos Estados Unidos. Parece que ele ganha 400 mil por ano. Ele ganha mais que o presidente dos Estados Unidos, né? O Dr. Fauci, ele ganha mais que o presidente dos Estados Unidos. Isso é verdade, sim. Loucura, ele é o funcionário mais bem pago. E muita coisa aí para falar dessa posição, né, do Dr. Fauci. Então vamos lá, o que está acontecendo na imigração? Melhorou do mês passado para cá em relação à fronteira está sendo fechada? Que eu tinha ouvido dizer que o Biden falou, não, volta e fecha. Vamos construir esse muro de volta. Alguma coisa parecida? Você viu alguma coisa a respeito? A grande mudança, né, que a gente teve nessa semana, assim, em termos de política, Paulo, ainda está cedo para a gente dizer se houve alguma mudança de política, né? O que houve uma mudança de posição, né? A Kamala Harris, que é a vice-presidente, né? A vice-presidente, ela finalmente, na verdade, ela não visitou ainda a fronteira, né? Um outro assunto, ela está sendo bastante criticada por não ter visitado a fronteira ainda. Já são mais de 70 dias de crise, a maior crise que os Estados Unidos já viu em décadas, gente, já passou por décadas essa crise da fronteira. Depois a gente vai mostrar alguns vídeos, né, Paulo, sobre o que está acontecendo lá. Não são cenas muito boas de se ver, tá, gente? Mas a Kamala Harris, que o presidente Biden nomeou a vice-presidente para cuidar, né, para administrar esses assuntos ligados à fronteira. E até agora a Kamala Harris não visitou o local, que é a fronteira do Sul, né, com o México, mas ela visitou, né, ela esteve essa semana em Guatemala e no México. E em Guatemala e no México, né, principalmente em Guatemala, ela, durante uma conferência de imprensa, né, ela falou, se dirigiu à nação, né, a expressão que ela usou, as pessoas dessa região, né, ou seja, de toda a América Latina, né, América Central principalmente,
e ela mudou o tom, né, dizendo que não venham, né, não venham. Isso, por que eu digo mudou o tom, né, Paulo? Porque os democratas, eles fizeram campanha dizendo que eles iam ter uma política de imigração que eles chamam de mais humanitária, né? Então, eles criticaram muito o muro construído pelo Donald Trump, eles criticaram muito a política de imigração do Donald Trump, chamando, inclusive, o Donald Trump de racista. Né? Essa foi a cartada democrata, e o que foi e o que o Biden fez, e esse foi o nosso assunto, né, na minha primeira participação aqui do canal. A gente falou bastante sobre essa crise da imigração, a gente mostrou o quanto essa crise da imigração, né, Paulo, está ligada diretamente às reversões das políticas de Donald Trump, né, porque foi isso que o Biden fez nos seus primeiros dias como presidente, né? Ele assinou várias medidas executivas revertendo, inclusive, a conclusão do muro, né? Faltava muito pouco ali para o muro ser construído. Agora o governador do Texas diz que vai construir esse muro, se o Biden não construir. Então tá toda essa guerra política também, né, gente, acontecendo. Mas, enfim, então a gente tem uma grande crise, números jamais vistos, em plena pandemia, os Estados Unidos recebendo milhões de pessoas, né? E o que acontece agora? Kamala Harris, depois de muitas críticas, ela vai para Guatemala e ela fala, Paulo, as exatas palavras de Donald Trump. Né? Então, se Donald Trump era racista, e para toda a mídia ele foi racista quando ele declarou, né, não venham ilegal, nós temos os Estados Unidos, tem processos de imigração legalizada, né, usem esses processos. Quando o Donald Trump declarou isso, né, para toda a grande mídia, não só americana, como internacional, ele foi taxado, né, de racista. E agora a Kamala Harris falou exatamente, se você botar um vídeo atrás do outro, você vê ali que são as mesmas palavras, o mesmo tom. E me corrige uma coisa, porque eu estava vendo nas redes sociais, aparentemente ela não foi bem-vinda na Guatemala e nem no México. Não foi bem-vinda, né? Inclusive, na Guatemala, ela foi recebida por protestos. Posso mostrar aqui? Posso até compartilhar? Vamos mostrar essas cenas? Mostra. Então, vamos aqui, ó. Kamala Harris... Vocês estão acompanhando aqui, é uma matéria do New York Post, e você diz aqui que a Kamala Harris, não, essa daqui já é do outro vídeo que a gente vai ver mais a pouco. Aqui, ó. Kamala Harris, ela... Aqui, ó, quando ela chegou, vocês estão vendo? Me diz aqui, ó. Então, esse grupo de manifestantes na Guatemala, eles se posicionaram ali exatamente no trajeto que a Kamala Harris faria, né? E aqui você tem faixas de Kamala Go Home, né? Vá para casa. Essa daqui é Kamala Mind Your Own Business, ou seja, Kamala, vai cuidar da sua vida. Vai seus problemas. Isso. E essa aqui é interessante, ó. Kamala, Trump won, né? Kamala, o Trump que ganhou. Então, foi assim que a Kamala foi recebida na Guatemala, tá? O presidente da Guatemala também, acho que um dia antes da visita da Kamala ao país, ele deu uma entrevista a uma das redes de TV americana e ele falou que o que estava acontecendo era culpa da administração Biden, né? Ele foi muito claro, ele disse, o Biden, quando ele fez uma campanha dizendo, né, que ia reunir crianças, que ia reunir famílias, e assim que ele ganhou, no outro dia, os coiotes, né, essa máfia dos cartéis, começaram, então, a organizar grupos para fazer essa passagem e usando criança, né, porque é isso que está acontecendo, é isso que as pessoas têm que entender. Como o Biden, ele tinha essa mensagem, né, porque a intenção, né, Paula, eles usam essa intenção de chamar de imigração humanitária, vamos reunir família, essas coisas que ficam muito bonitinho quando se fala, mas que na realidade produz efeitos colaterais bem diferentes, e a realidade é bem diferente do que eles pregavam, né? E o que está acontecendo? Está acontecendo que esses coiotes, para conseguir atravessar seus clientes com drogas, com armamentos ilegais e todas essas coisas que a gente sabe que rola na fronteira, eles estão usando crianças. E os reports, né, as informações que
que chegam da fronteira, pelos agentes da fronteira, é que essas crianças estão sendo traficadas. São crianças que não estão viajando na companhia dos seus pais, são crianças que muitas vezes são sequestradas por esses grupos criminosos para usar para a travessia, né? E nós temos aí cenas que chocaram realmente o país, cenas dessas crianças sendo abandonadas, esses grupos abandonam as crianças ali no meio do deserto, Paulo. Eu tenho até um videozinho do teu Instagram que eu vou mostrar aqui pro pessoal. Lembrando, pessoal, vai seguir o Instagram da Kênia, que ela tá atualizando. Aí eu tava, Kênia, eu tava até conversando com a minha esposa esses dias. Você pode voltar, tá me vendo já? Tô te vendo. Eu tava até conversando com a minha esposa esses dias, eu falei, ó, se eu montasse um canal só para falar de política, eu sozinho não daria conta. Tanta notícia que todos os dias é uma coisa mais chocante que a outra aqui nos Estados Unidos, que eu falo, caramba, não. Você tem que escolher o que você acha importante comunicar, ou você tem que ter uma equipe muito grande, porque é todos os dias um escândalo atrás de outros. E quem está cobrindo muitas coisas, inclusive eu acho que esse vídeo que você compartilhou, que eu vou mostrar aqui, foi uma televisão francesa, se eu não me engano. Foi? Foi? Essas cenas, né, foram as cenas que foram divulgadas pela mídia aqui americana, então eu nem sei se saiu realmente da televisão francesa, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, parece que quem gravou essa cena foi uma televisão francesa que estava lá no momento e compartilhou, óbvio. Vou colocar aqui para vocês verem. Aí você fala a respeito, tá? Tá, sim. O que ela estava gritando ali? Tá, você vê aí uma criança, então, de 5 anos. Quando você dá um zoom na imagem, essa criança está com um ursinho de pelúcia e ela está chorando ali no meio da noite. Ela é abandonada por um desses contrabandistas humanos, né? Ela é abandonada no meio da noite ali na fronteira, porque eles já não precisam mais dela. E essa criança é abandonada e ela está chorando, né? Pedindo. Ela fala, não me largue, não me largue. Não me largue, não me deixe, né? E essa outra cena, pode dar o play. Um contrabandista humano pode ser visto derrubando 2 crianças pequenas, a uma altura de cerca de 4 metros. Imediatamente após as 2 crianças pousarem no solo, 2 contrabandistas fogem e abandonam as meninas indefesas no lado norte da fronteira. Segundo as autoridades americanas, as meninas são irmãs de 3 e 5 anos do Equador. E aí você tem uma foto depois do resgate. Nesta outra cena, um garoto de 10 anos para um carro da patrulha da fronteira e pede ajuda. Ele explica que foi abandonado no meio do deserto. Ele informa que ele e sua mãe foram sequestrados por cartéis no México. Essa é a crise da fronteira do governo Biden. A vice-presidente Kamala Harris foi nomeada para cuidar da situação, mas até agora são 76 dias que a vice-presidente não visitou a fronteira com o México. Okay. Do you have any plans to visit the border? At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border. Ela não entende o ponto que ele está fazendo, né? É inacreditável. Explica para as pessoas, cadê? Explica para as pessoas, porque ela mente ali na cara de pau. Ela falou, eu fui para a fronteira. Ele falou, você não foi. Ela falou, eu também não fui para a Europa. Para a Europa. Também não fui para a Europa. É inacreditável, né? É inacreditável. Você vê aí a Kamala Harris totalmente despreparada para responder uma pergunta que ela devia estar esperando de qualquer jornalista. Mas essa era uma entrevista para a CBS News e realmente, eu acho que foi MSNBC, né? MSNBC News. Isso, NBC News. E ela, de fato,
foi pega de surpresa, né? Porque outro ponto que a gente tem que falar aqui, né, que é fato, é que as mídias, né, que se inclinam mais para a esquerda, eles pegam leve, né? Eles são conhecidos como softball, né? Eles pegam leve com a administração Biden na hora da entrevista, mas todo o crédito para esse jornalista, porque ele não deixou ela mentir. Ela tentou mentir ali, né? Você vê que ela dá essa gargalhada, ela sempre dá essa gargalhada, essa risadazinha quando ela é pega de surpresa, esse nervoso dela. Já é uma marca de Kamala Harris. E ela tenta mentir, né? Ela tenta dizer, eu estive lá. Ele, não, você não esteve lá. E aí, quando ela... Também não estive na Europa. Olha que feio, né? Olha que comparação que não tem nada a ver com o que está conversando com... Você vê como ela estava desarmada, né? Como ela não estava... E esse é o ponto, gente. Porque se vocês entendem como a imprensa funciona, como é o trabalho de um jornalista, se você está no meio de uma crise e você vai entrevistar, e você, né, Kamala Harris, é a pessoa responsável por administrar aquele setor que está em crise, se ela vai dar uma entrevista para uma imprensa, ela devia saber que ela seria perguntada, ela seria questionada sobre isso, ela devia estar preparada. E você vê aí que ela não estava preparada, ela não imaginava que ela teria essa questão, ainda mais nesse ponto, né, do jornalista realmente não deixar ela mentir, confrontar. Não, você não foi. Então você vê aí, assim, o quanto ela estava muito acostumada, né, com o chamado softball, né, com o jornalista jogar a bolinha. Porque o pessoal tem medo, porque o pessoal... Esse cara, com certeza, ele tomou um puxão de orelha dos diretores da televisão. Imagina. Infelizmente. Deixa outra coisa que tanto os democratas quanto os republicanos não param de falar. Ela tá agora, ela fala, tem a palavra que ela fala toda hora, que é root cause. Vamos buscar... Como fala root cause em português? A causa... Root cause. Root cause, a raiz, né? A raiz do problema. A raiz do problema. Pelo que eu estou entendendo, por favor, me corrija. Ela está falando para o mundo, para os americanos, que ela tem que buscar qual que é a raiz do problema. E a raiz do problema que faz os imigrantes deixarem o país deles para vir para cá, de acordo com ela, é a pobreza, é a corrupção, tá? Tudo isso que nós sabemos, que é verdade. Tanto é que, por isso que nós estamos aqui, eu e você, né? Por causa que, infelizmente, o Brasil não nos dá condições boas, não só o Brasil, como todos os países da América Latina. Agora, o que todos os democratas e republicanos estão falando, tá, mas antes de arrumar eles, por que não arruma aqui, que tá uma baderna, tá o Chicago? Agora olha, eu já mudando de uma coisa para outra, mas é relacionado. Ela tá falando em focar em arrumar esses países, né? Em dar dinheiro, sei lá, como que ela quer arrumar os outros países. Só que aqui, os lugares que estão tirando dinheiro da polícia, hoje é mais perigoso você andar em Chicago do que em qualquer cidade de Guatemala. Você está mais arriscado a tomar um tiro em Chicago do que na Guatemala. Eu vi a comparação ontem. Então, tem várias cidades aqui dentro dos Estados Unidos que são cidades governadas pelos democratas, que elas são muito mais perigosas do que muitos países da América Latina que ela fala que tem que consertar, que é o foco dela, ir lá buscar a raiz do problema. Tanto os republicanos quanto os democratas estão falando, começa dentro de casa, não adianta eu querer arrumar a casa do vizinho se a minha casa está bagunçada. Começa dentro de casa para depois ir. Resumindo, tem muitas coisas, né? Dá para ficar falando aqui o dia inteiro só em relação à imigração. E eu não entendo uma coisa. Então, para você que está assistindo e ouvindo a gente, imagina uma coisa. Eu vou falar para você, preciso que você arrume a porta da sua casa. Vou dar um exemplo. Aí você fala, tudo bem. Aí você vai em um monte de portas, todo lugar do mundo, você vai ver as portas por aí. Só que você não vai ver nem qual é o problema que está nas portas da sua casa. Para ver o que você precisa fazer para arrumar a porta da sua casa. Você vai visitar outras portas, várias portas por aí, mas não vai visitar a porta da sua casa. Então, em outras palavras, exatamente o que a Kamala Harris está fazendo. Ela está indo em um monte de lugar para resolver o problema, mas ela nem foi ver o problema que está acontecendo dentro da casa dela, que é o problema da fronteira aqui nos Estados Unidos, para ela saber o que fazer, qual realmente o problema. Não é verdade? Exatamente. Ela está sendo bastante criticada por isso, né? Tanto por democratas como por conservadores, como também pela ala radical, porque a ala radical ficou bem chateada
quando ela foi na Guatemala dizer não venham, né? Porque a ala radical já acredita nessa política de borders, né? De fronteira aberta. Então, ela está sendo criticada. Foi uma semana, inclusive, foi um dos artigos de um grande jornal, foi de opinião, né? Um artigo de opinião teve esse título, né? Uma semana bem difícil para Kamala, porque ela realmente está sendo criticada por todas as alas, né? Por todos os viés políticos do país. Que isso, eu até vi nesse jornal e falaram que isso vai ser como um fantasma que vai ficar com ela pro resto da vida política dela, vão sempre falar sobre isso. Tá, vamos mudar pro próximo, então, que eu quero falar rápido. Resumindo, pessoal, imigração continua bagunça, nada foi resolvido ainda. E esperamos que tanto a Kamala quanto o presidente Biden façam alguma coisa legal para organizar, né? Porque muitas crianças estão morrendo, muitas pessoas... Você não viu, não sei se você viu o vídeo. Cara, não tem, eu lembrei disso agora, de uma mulher sendo afogada. E a jornalista falou, alguém ajuda ela. Ela atravessando o riozinho, você viu? Vi esse vídeo. E tem um outro caso de que uma mãe e uma criança, né? A mãe conseguiu se salvar, mas a criança morreu afogada, né? Eu acho que a criança tinha ali, se não me engano, 3, 4 anos de idade. Morreu afogada nessa travessia. É uma travessia perigosa. É feita por um grupo criminoso. E esse grupo criminoso, né, dos coiotes, Paulo, por conta dessa política do Biden, né, eles estão lucrando como nunca antes. Você sabe que foi revelado que eles estão fazendo 2 milhões por semana? Então, é isso que está acontecendo. Essa política do Biden e da Kamala Harris está dando negócios, está dando lucros para uma máfia perigosíssima que está fazendo isso, que a gente acabou de ver essas cenas, que está fazendo isso com crianças. Então, você está realmente favorecendo a bandidagem, né? O que está acontecendo. E é uma crise humanitária e é uma crise também de segurança para o país, porque eles não têm controle de quem são essas pessoas que estão entrando. Já foi apreendido bastante droga, armamento ilegal, né? Armas ilegais. Pessoas na lista de terrorista que não poderia estar entrando, já foram apreendidas. Está entrando, exato. Então, assim, as pessoas... A gente tem que tomar cuidado para não ser levado pelas emoções apenas, né? Você tem que saber analisar a situação no mundo real, né? O que essas políticas realmente funcionam. Então, falar que a gente vai oferecer uma política humanitária é apenas papo, né? Na prática, é isso que eles estão gerando, né? Estão gerando aí lucros para uma máfia, para um grupo de criminosos que trata as pessoas como animais. Produto, né? Na verdade, hoje é produto. Hoje as pessoas são produto. Deixa eu falar rapidinho para a gente já mudar, que nosso tempo não para. Então, pessoal, antes que você ache qualquer coisa, eu já vou esclarecer para você não achar. Tanto eu quanto a Kênia, nós somos imigrantes aqui, nós somos pró-imigrantes, nós somos a favor de imigrantes. O que nós não somos a favor são dessas pessoas morrendo. Porque... o problema não é, agora você está aí, você não quer que outras pessoas... Cada um entra onde quiser. Só que as pessoas estão morrendo, mulheres estão sendo estupradas, crianças estão morrendo por causa de uma má gestão política. Só isso, nós somos a favor do imigrante. Nós somos imigrantes e nós queremos que todos vocês que têm o sonho de vir para os Estados Unidos, que venham, né? Mas cuidado, porque não tem almoço grátis. E quando a coisa parece ser boa demais, pode ter certeza que não é. Vamos falar outra coisa que está me preocupando, uma coisa que eu sou chato, tenho uma opinião muito forte, diferente de outras pessoas. Eu não sou o tipo de pessoa influente que fica em cima do muro, eu tenho opinião. Esse negócio da vacina, esse negócio de pandemia, esse negócio de máscara. E agora esse Dr. Fauci, que é o cara que fala o que a gente tem que fazer praticamente, né? Foi pego em um monte de mentira. Então, como que é esse negócio? Como que eles pegam o e-mail das pessoas aqui? Não, então, isso é preciso ser esclarecido, tá, gente? O Dr. Fauci, ele tá num fogo, né, como a gente chama aqui, going through fire, porque ele teve os seus e-mails revelados via FOIA, tá? O que é a FOIA? É a Freedom of Information Act, certo? Que é uma lei de transparência americana, a qual quase todos os departamentos de Estado estão submetidos. Então, por via FOIA, jornalistas pediram
para a quebra do sigilo dos e-mails de Dr. Fauci. Então, esses e-mails foram revelados, são e-mails legais, revelados de formas legais, tá? E são e-mails oficiais. Então, uma planilha, né? O que a gente chama de treasure, né? Um tesouro de e-mails de Dr. Fauci foram revelados via FOIA. São mais de 800 páginas de e-mail que vai ali do início da pandemia. Temos e-mails ali do final de janeiro até meados de abril e maio. E muita coisa foi revelada através desses e-mails, tá, Paulo? Uma das revelações dos e-mails de Dr. Fauci é quando o Dr. Fauci conversava com pessoas, né? Ele recebe o e-mail da Silvia, que é inclusive uma pessoa que já trabalhou na administração Obama, e ela fazia um e-mail para o Dr. Fauci ali, amigos, né? Por meio de amizade, perguntando se o Dr. Fauci, eu acho que ela ia viajar para algum lugar, ia se locomover para algum lugar, e perguntava se ela deveria usar máscara. E o Dr. Fauci diz, não, máscara é só para as pessoas doentes, você não tem por que usar máscara. Ele diz com todas as letras nesse e-mail, né, que as máscaras que a gente compra nas lojas não protegem contra esse vírus, porque as partículas do coronavírus é menor e passa pela máscara, e ele faz toda uma lecture, né? Ele faz toda uma explicação ali científica no e-mail, enquanto ao mesmo tempo, em público, ele estava dizendo diferente, né? Esse é o mesmo Dr. Fauci que chegou a falar que a nação deveria usar 2 ou 3 máscaras, né? Então, os e-mails do Dr. Fauci vai do uso de máscara até o vazamento do vírus do laboratório, né? Porque até então ninguém sabia, falaram que veio do morcego. Não é verdade? Foi alguma coisa assim que começou ano passado, falando que veio de um morcego? Assim, isso. No começo da pandemia, né? O governo comunista chinês, ele falou isso, né? O governo comunista chinês, essa foi a informação do governo comunista chinês, que era mais um vírus que tinha escapado do mercado úmido, né? Dizendo que alguém que comeu um morcego, né, teria, então, se contaminado. Essa foi a informação, né, do Partido Comunista Chinês. E nos e-mails de Dr. Fauci, então, a gente vê ali que bem no começo mesmo, no dia 31 de janeiro, comecinho ali de fevereiro, Dr. Fauci estava muito preocupado com a possibilidade do vazamento desse vírus do laboratório de Wuhan. Então, Dr. Fauci, ele tinha conhecimento, isso você vê nos e-mails, apesar dele ter mentido para o Senado, né? Gente, porque isso tudo, antes desses e-mails do Dr. Fauci terem sido revelados via FOIA, Dr. Fauci já tinha participado de uma acho que 2 sessões no Senado, na qual, na última delas, ele foi questionado pelo senador Rand Paul. O senador Rand Paul foi bem incisivo. Ele foi um dos primeiros que está bem durão, né? Bem durão. O senador Rand Paul, ele é médico, né? Ele é formado em medicina. E ele perguntou para o Dr. Fauci sobre as pesquisas ganho de função que foram financiadas pelo NIH. Então, gente, eu estou tentando aqui ser o mais claro possível, Paulo. Se eu não estiver sendo clara, me interrompe e pede para eu explicar, tá? Porque eu quero que as pessoas entendam a linha do tempo, tá? Desde o começo dessa pandemia, gente, apesar do governo do Partido Comunista Chinês ter dito que esse vírus se originou no mercado úmido, os Estados Unidos não aceitou essa explicação como a única, porque os Estados Unidos tinham conhecimento que uma pesquisa de coronavírus estava sendo desenvolvida no laboratório de Wuhan. Então, o laboratório de Wuhan, eles têm o Instituto de Virologia de Wuhan. E como é que os Estados Unidos tinham conhecimento disso? Porque os Estados Unidos financiaram essa pesquisa. Então, financiaram essa pesquisa via NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, cujo Dr. Fauci é o diretor. Né? Então, desde o início, por isso que o presidente Trump chegou a afirmar em público, né, que existiam evidências de que esse vírus veio de laboratório. Ele foi criticado por toda a grande mídia, né? Donald Trump foi criticado por toda a grande mídia. Foi daí que começou o Follow the Science, foi aí que começou. Follow the Science. Ele foi censurado, né, pelo Facebook.
Aí eu quero que vocês entendam como isso começou e o que a gente vai observar nos e-mails do Dr. Fauci, que a gente vai mostrar já, tá? Então, você tem Facebook censurando, o Facebook, ele censurou, ele fez uma cláusula que ele iria censurar qualquer pessoa que cogitasse, né, que fizesse um post dizendo que esse vírus tinha vindo do laboratório de Wuhan, né? E assim foi. Então, assim, dias antes, gente, dos e-mails do Dr. Fauci virem à tona, e eu volto a lembrar para vocês, esses e-mails veio à tona via FOIA, ou seja, isso é uma medida legal, então com certeza o Facebook sabia que esses e-mails iam vir à tona, porque houve o requerimento, né, você faz um requerimento para esses e-mails. Dias antes, o Facebook simplesmente anuncia que ele vai derrubar, né, a sua política, né, a sua policy, a sua política de que não poderia mais cogitar que esse vírus vinha de um laboratório de Wuhan, né? E coincide ali com a parte que o Biden, né? Que o presidente Biden também faz um anúncio pedindo para que o setor de inteligência americana produzisse um relatório e fizesse uma investigação sobre a origem e principalmente olhasse a fundo essa ligação, né? Com que esse vírus teria saído do laboratório. Então, tudo isso vai ocorrendo, tá, gente? Isso tudo ocorreu dias antes dos e-mails do Dr. Fauci serem revelados via FOIA. E o que a gente vê nesses e-mails, tá, é que no dia 31 de janeiro, Dr. Fauci recebe um e-mail, deixa eu até mostrando, vamos mostrando, para ficar mais fácil, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver, Fauci e-mails, tá. Então, aqui a gente tem... então, deixa eu só ver aqui, gente, pronto, eu vou dar uma olhada. Pronto. Essa aqui tá melhor, porque ele vai botar, então... eu tô trazendo essa matéria para vocês, gente, do Daily Caller, porque o Daily Caller, ele já faz um resumo, que são as 6 revelações mais chocantes, que são essas 6 revelações que estão no debate público americano, tá? Sobre os e-mails do Dr. Fauci. Então, começa aqui, tô passando aqui, ó, começa aqui falando exatamente desse e-mail que ele recebe no dia 31 de janeiro, vocês estão vendo aqui, que ele recebe esse e-mail do Christian Anderson. Quem é o Christian Anderson? O Christian Anderson, ele é um cientista da Califórnia, ele é um virologista da Califórnia, e ele escreve um e-mail para o Dr. Fauci, alertando ao Dr. Fauci a possibilidade de que a Covid-19 foi engineer. Engineer é fabricado num laboratório. E ele escreve aqui, ó, vou passar aqui e vou fazer uma tradução livre. Ele está falando que existe uma parte do vírus que é bem diferente, unusual, né? Unusual, que não é normal de se ver nessa parte do vírus, e ele diz que é uma parte muito pequena do genoma, menos de 0,1%, certo? E ele diz que essa parte look engineer, que parece ser fabricado. Então, esse é o e-mail que ele manda para o Dr. Fauci. Eu vou abrir aqui o e-mail para vocês. E deixa eu ver se a gente tem esse e-mail nessa máquina. Senão, eu acho que eu vou ter em outro link. Tá aqui, pronto, abriu. Pronto, a internet está um pouquinho mais lenta hoje. E aqui a gente tem um e-mail, print do e-mail. Todos esses e-mails do Dr. Fauci, Paulo, eles ficaram numa cloud, né? Então, todo jornalista, qualquer pessoa, você de casa pode acessar também, tá? Existe um link, e esse é o e-mail, então, que o Dr. Fauci recebe do Christian Anderson no dia 31 de janeiro, e ele diz, então, que uma parte do genoma parece que foi fabricada, tá? E ele diz, inclusive, que todo o time dele, aqui eu vou passar o mouse para vocês, ó, eu devo mencionar para você que após discutir com o meu time, ele cita aqui o nome das pessoas, Bob, Mike, e todos nós encontramos que esse genoma é inconsistente com a expectativa de evolução natural, ou seja, que esse vírus, né, evoluiu naturalmente. Você vê aqui a resposta do Dr. Fauci, tá? Dr. Fauci manda, então, um e-mail de resposta no dia 1º, tá aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, e ele diz, obrigado, Christian, nós falaremos já por uma ligação. E assim ele faz. E assim, depois dos e-mails que vem após esse, a gente vê que ele fez uma conferência de ligação com o Christian, e
com outros virologistas. E depois o Dr. Fauci, ele fica muito preocupado, tá, gente? Eu vou até botar aqui para a nossa câmera, pronto. E depois o Dr. Fauci, ele vai ficar muito preocupado com isso, porque no próprio dia 1º, entre o dia 1º e dia 2 de fevereiro, ele manda um e-mail para o seu vice-diretor, perguntando para ele sobre as pesquisas, né? Ele manda um link, o link da pesquisa, que é a pesquisa de coronavírus que estava sendo desenvolvida no laboratório de Wuhan, e ele manda esse e-mail intitulado Importante em caixa alta para o seu vice, e ele pede que ele fala nesse e-mail, né? Você vai ter muito trabalho para fazer hoje. Leia isso. E ele pede para a pessoa ler, e depois esse cara, ele responde para o Dr. Fauci, né? Dizendo para o Dr. Fauci que as pesquisas ganho de função tinham sido paradas, né? Porque houve uma pausa do governo Obama, o governo Obama tinha decretado uma pausa, e ele diz, essa pessoa, né? Esse vice-diretor do Dr. Fauci, ele diz, eu não estou entendendo por quê, porque mesmo assim foi aprovado pelo NIH. Então, nesses e-mails do Dr. Fauci, fica a prova de que o NIH, sim, o NIH financiou essas pesquisas de ganho de função, mesmo quando elas eram para supostamente estar parada, né? Porque o governo americano tinha decretado uma pausa. E isso acontece via o quê? Via EcoHealth. EcoHealth, que é uma empresa... Gente, tá confuso? Tá dando para entender? Porque eu sei que é muita história. Não, na verdade, eu acho que o importante para as pessoas saberem não é nem tanto esses detalhes, que eles já sabem, entendi. Sim. Tá, mas e aí? Por que isso é importante? É importante porque muitas pessoas morreram, eles estão buscando, precisam saber quem que é o responsável pela morte do amigo que você tem, da família, alguém da tua família que pode ter falecido. Quem que é responsável por isso? Por isso que é importante? Pronto, exato, isso. Por que é importante, então, saber a origem da Covid-19, né? Porque a Covid-19 foi uma pandemia global que matou milhões de pessoas no mundo todo, mudou a forma como a gente vive, né? Quebrou a economia mundial, trouxe vários problemas também, né? Efeitos colaterais, por conta das suas medidas de lockdown, de isolamento, enfim. Então, é uma pandemia que mudou a nossa vida, né? Sem falar das milhões de pessoas que morreram dessa pandemia. Família, sim. Então, a importância de se saber como ela originou, Paulo, é para evitar que nós tenhamos algo assim no futuro. E se essa pandemia, gente, originou de um laboratório, originou dessas pesquisas ganhos de função, tem que haver uma discussão ampla se vale a pena continuar com essas pesquisas ganho de função. Talvez as pessoas não saibam o que é pesquisa ganho de função, viu, Paulo? Mas cientificamente falando, e as pessoas que defendem, né, os cientistas que defendem a pesquisa ganho de função, eles dizem o quê? Primeiro, o que é ganho de função? Ganho de função, gente, eles vão modificar um vírus, eles pegam esse vírus em laboratório e eles modificam para que esse vírus fica mais forte, mais transmissível e possa transmitir ao humano, tá? Então, você pode perguntar, mas por que eles querem transformar um vírus, né, que não pega em humano em, né, transmitir... Geralmente são vírus de animais, né? São vírus de animais. Então, eles estudam quais são os vírus que têm potencial em sua evolução natural de começar a atingir humanos, começar a ser transmitido por humanos. Então, eles pegam esse vírus, modificam para já atingir humanos, para que eles possam estudar, desenvolver vacinas. Exato. Então, essa seria o benefício das políticas ganho de função. Então, quando a gente calcula, né, o custo-benefício, se você está diante de uma pandemia que é a coronavírus, que matou milhões de pessoas, que mudou o nosso estilo de vida, que quebrou a economia de todo o mundo, será que vale a pena o custo-benefício desenvolver pesquisas dessa forma? E outra, será que vale a pena países como a China, né, que é um país que a gente sabe que é um país que a informação não é livre, cientistas chineses desapareceram por tentar avisar o mundo que isso estava acontecendo. Então, é um assunto muito sério. E é isso que está preocupando agora
vários congressistas, vários senadores americanos. Por isso que eles estão realmente em cima dessa questão. Eles querem investigar essa questão, eles querem ir a fundo essa questão, porque é muito sério você ter um país, por exemplo, como a China, que não play by the rules, né? Que ela não segue as leis internacionais, ela não tem uma transparência, né? Nós sabemos disso da China, e essas pesquisas foram desenvolvidas lá e foram desenvolvidas com o dinheiro do pagador de imposto americano, que é muito sério também, né? Que esse é um dos pontos que os senadores estão levantando, né, no Congresso, nessa arena, né, de toda essa discussão. Por que os Estados Unidos estavam financiando esse tipo de pesquisa em um país comunista da qual você não tem acesso à informação? E sem contar, tá, Paulo, que o laboratório de Wuhan, esse laboratório de Wuhan que a gente está falando, o Instituto de Virologia de Wuhan, ele tem um código de segurança nível 4. O nível 4, para nós que somos leigos, gente, é comparável a um consultório de dentista. Essa é a segurança de um laboratório que estava cuidando, que estava desenvolvendo pesquisas de vírus mortais, como é. Então, a gente vê isso nos e-mails do Dr. Fauci. Os e-mails do Dr. Fauci vêm, então, à tona, tá, Paulo, no momento que já é quase um consenso de que esse vírus foi, sim, criado no laboratório. Eu acho que tu tem aí um link, eu não tenho. No meu Facebook, na minha página no Instagram, tem uma matéria, mas depois a gente pode falar dessa matéria. Mas esses são os pontos principais do Dr. Fauci. E o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que pela posição pública do Dr. Fauci na época, e qual eram as posições públicas do Dr. Fauci na época? Ele disse várias vezes, né, inclusive quando o então presidente Donald Trump dizia que existia fortes evidências que o laboratório de Wuhan tinha que ser investigado, o Dr. Fauci veio a público nessa mesma época, né, e ele era o queridinho da mídia, o Dr. Fauci ainda é o queridinho da mídia, né, e ele veio a público dizer que não existia nenhuma evidência sólida de que esse vírus tinha se originado no laboratório de Wuhan. Então, o Dr. Fauci fez essa afirmação. Nos e-mails de Dr. Fauci, tá, um outro e-mail que o Dr. Fauci recebe, ele recebe um e-mail do Peter Daszak. Quem é o Peter Daszak? O Peter Daszak, gente, ele é o cientista diretor da EcoHealth. A EcoHealth foi a empresa que financiou diretamente a pesquisa ganho-difusão coronavírus em morcego no laboratório de Wuhan, tá? Esse Peter Daszak, ele foi o único que o Partido Comunista Chinês aceitou a OMS levar para a China para investigar a origem do vírus. Que não faz nem sentido, né? Estão ouvindo isso, né? Vocês estão ouvindo isso, né? Então, a OMS, quando ela fez uma investigação, né? Que é uma investigação de fachada, uma investigação super desacreditada, todos os cientistas do mundo e até governos do mundo declararam já que é uma investigação que não vale de nada, porque a gente sabe que o Partido Comunista Chinês não deixou a OMS ter acesso a tudo. Então, o único cientista que o Partido Comunista Chinês deu o aval, né, para participar desse time da OMS foi o Peter Daszak, que é exatamente o cientista da EcoHealth, né, exatamente o diretor da EcoHealth que financiou a pesquisa coronavírus em morcego no laboratório de Wuhan, né, da chinesa, né, da virologista chinesa Xi Jinping. Em outras palavras, ele não vai querer se culpar. Ele não vai querer se culpar. E nos e-mails de Dr. Fauci, estão voltando para os e-mails do Dr. Fauci, que é um material oficial, tá? Esse mesmo Peter Daszak, ele manda um e-mail ali em meados de abril e maio, agradecendo Dr. Fauci por ter falado em público que existe zero evidências de que esse vírus veio do laboratório de Wuhan. Né? Então, nos e-mails de Dr. Fauci, a gente vê todo um jogo, né, de conflito de interesse. Esse mesmo, a gente começou falando dos e-mails de Dr. Fauci, falando do Christian, vocês lembram o e-mail que eu mostrei para vocês? Esse mesmo cientista, Christian, que tinha dito para Dr. Fauci, né, que o time dele,
achou o genoma incompatível, né, uma parte do genoma incompatível com a evolução natural, a evolução natural do vírus, né, que parecia engineer, esse mesmo Christian, no mesmo dia que um senador, que é o senador Cotton, ele levanta essa possibilidade no Twitter, esse mesmo Christian responde para o senador Cotton que o que ele estava falando era um absurdo, que não existia nenhuma evidência. O mesmo cara, no mesmo dia que ele mandou o e-mail para o Dr. Fauci. Então, a gente vê ali, né, que existia sim, desde o começo, existia uma tentativa de cover up, de encobrir, de tirar todas as questões, né, de realmente afastar todos os questionamentos do laboratório de Wuhan. E agora, Paulo, agora é quase que consenso, né, já é um consenso mundial de que esse vírus realmente veio do laboratório de Wuhan. O e-mail do Christian, que é do dia 31 de janeiro, né, que a gente acabou de ver, foi já confirmado por vários cientistas, né, 2 cientistas muito grandes, muito renomados, publicaram um trabalho agora recente nos Estados Unidos, são 2 cientistas americanos, e eles dizem que a sequência do genoma da Covid-19 tem uma sequência que eles chamam de maldita, né, que é uma sequência, e ele até detalha, né, uma sequência de letras que não é encontrado em nenhum vírus natural, em nenhum coronavírus natural, e ele diz, é impossível que se esse vírus foi como é que se diz, evoluído naturalmente, ele era para ter todos os genomas, né, ele não era para ter um genoma que não é encontrado em outros, né, então é essa questão agora que tá envolvendo o Dr. Fauci, e o Dr. Fauci está numa situação bem difícil. Então, pera, respira, cearense, respira. Cara, ó, tô tentando pegar uma vírgula aqui assim, ó, e a bichinha vai... Muita informação, gente, é muita informação muita mesmo, coisa. tá? Então, é muita informação. Então, lembrando, pessoal, o motivo que ela falou tanto, explicou tanto, é porque o cara é mentiroso e foi provado, ponto. Se ele é mentiroso, ele não tem credibilidade. Aí, nós que estamos usando máscara que nem uns animal, que tem máscara em tudo quanto é lado, nunca precisamos usar. Negócios que foram fechados, nunca poderia ter sido, precisaria ter fechado. E a coisa não é tão, como posso explicar? Tomar cuidado com o que eu falo. Você usando máscara realmente não está fazendo nenhuma diferença. Inclusive, a gente tem que continuar usando máscara em alguns lugares, aeroporto, e aí vai. Tá, paramos, entendemos. Agora, a minha última coisa que eu quero falar, que nosso tempo está estourando, tem 13 minutos no nosso programa. Que rápido, hein? Passa voando, porque são muitas informações, é bem importante. Agora vamos falar da injeção, da vacina, né? Eu não sei quantas vacinas existe, que eu não estou acompanhando, mas eu sei que parece que o Brasil tem uma, que tem outra, que tem 2, tem um monte de vacina. Aí, ultimamente, as pessoas que eu conheço que tomaram a vacina, eu ainda não tomei, vou deixar bem claro, eu sou a favor da vacina, meus filhos tomam todas as vacinas, eu tomo todas as vacinas, e eu recomendo que todas as pessoas tomem as vacinas que elas acharem que devem tomar. Eu não tomei ainda esta, porque é uma vacina muito nova, não foi testada, ela está sendo testada agora nas pessoas. E se eu tiver que tomar para fazer uma viagem, eu vou tomar, só estou deixando bem claro isso aqui na frente, antes de alguém criticar ou falar que minha opinião, alguém falar qual que é a minha opinião, essa é a minha opinião. Se você tomou, se você quer tomar, parabéns, tome mesmo, aproveita, tá? Se é isso que você quer. E eu não tomei ainda, porque eu estou esperando ver o que vai dar. E algumas pessoas, uns amigos meus que tomaram as últimas, falaram que está doendo, principalmente a segunda dose, falaram que está doendo muito o braço, depois passa, depois uns 2, 3 dias passa, e fica com uma tossinha e depois acaba. Mas eu vi no teu Instagram, esta semana, que muitas pessoas tiveram problema no coração, ganharam algum tipo de doença no coração. O que é exatamente? Exato, Paulo. O que é que aconteceu? O FDA e o CDC
revelou ontem, né, divulgou ontem um relatório do VAERS, né, que é exatamente as pessoas que estão sentindo reações adversas à vacina, eles fazem esse report para o VAERS, e médicos também. E são quase 800, né, fica ali o número 700 e algum quebrado, quase 800 notificações de inflamação cardíaca após a vacinação da Covid-19 nos Estados Unidos, principalmente entre adolescentes e jovens, que é o grupo que começou a se vacinar mais recente, né, Paula, aqui nos Estados Unidos. Então, quase 800, né, que se chama o quê? Miocardite, né? Miocardite é o nome oficial dessa inflamação do coração. Qual foi a vacina? Foram observados em todas as vacinas com essa tecnologia do RNA mensageiro, né? Ou seja, a Pfizer e a Moderna. Aqui nos Estados Unidos nós temos a Pfizer, a Moderna e a Janssen, né? Que é da Johnson & Johnson. Então, com as vacinas da Pfizer e da Moderna, que usa o RNA mensageiro, são essas que estão relacionadas ao miocardite em jovens, principalmente homens. Nesse reporte, em homens principalmente? Principalmente homens. Ele fala se são pessoas que têm algum tipo de doença, que é uma coisa que... Não, são jovens saudáveis, Paulo, são jovens saudáveis, adolescentes, ó, você vê aqui a matéria do Epoch Time, né? Ó, quase 800 pessoas, 800 reports, né, 800 de inflamação do coração após a vacina nos Estados Unidos. E aqui a gente tem esse relatório do FDA, que eu estou mostrando aqui, que é o relatório bruto. Vocês viram a matéria, mas aqui é a fonte de onde vem todas as informações. Aqui você tem, ó, vou passando aqui para nossa página, pronto, aqui, ó. Exatamente, ó, miocardites, né, miocardite, periocardites, que foram reportadas para o VAERS até maio, tá, gente? Então, esse número pode ser muito maior, é o que os médicos estão falando, os médicos estão dizendo que esse número é muito maior, porque que a gente só tem até maio, e esse grupo, que é o grupo de adolescentes, né, de adolescentes e jovens, eles começaram a se vacinar agora mais recente. Então, você tem aqui da Pfizer, ó, após a primeira dose, a miocardite reported, né, que foram diagnosticados após a primeira dose, você teve 116 pessoas, da Moderna 100, totalizando 216. E após a segunda dose, que é o que está sendo mais visto, né, após a segunda dose, você teve 372 casos da Pfizer, e 201 da Moderna, totalizando 573. Então, você tem aqui, né, a soma dos dois, quase 800. E aqui, eles têm eu acho que eles têm aqui o chest pains, que são os sintomas. Então, a maioria deles sentem dor no peito, tá? A maioria tem dor no peito. E também elevação, né, dos batimentos cardíacos, ó. Você pode ver aqui. Então, é bem preocupante, porque o que os médicos estão alertando? Está acontecendo com um grupo de idade que não corre grande risco para a Covid-19, né? Que não corre o risco de desenvolver... E talvez não precisaria estar tomando a vacina. Exatamente, esse é o ponto. Então, tá aqui as idades, ó, são grupos de idade, ó, 12 anos, 15, 16, 17, 18 e 24, então são jovens saudáveis, que estão desenvolvendo problemas. Para quem não sabe, miocardite, você tem que ser hospitalizada, a maioria dos casos, né? Então, e eles têm também os números aqui de hospitalizações. Então, são jovens saudáveis que estão tendo essa reação, ó, todo grupo de idade. Ó, você pode ver aqui, ó, que o grupo de 65 anos, vocês estão acompanhando, ó, você tem 0,9, né, então foi pouco, enquanto esse grupo aqui de adolescentes, ó, 35, 20, 22, né, então esse é um grupo. Então, o ponto, Paulo, o ponto de alerta que os médicos estão fazendo é que é um grupo que não corre risco. Então, quando você faz uma relação risco-benefício, né, é um grupo que não corre risco para a Covid, e estão se vacinando e desenvolvendo problemas potencialmente graves, né? Problemas que podem algo sério, né? Uma inflamação no coração. Uau! Lembrando, pessoal, não é que nós somos, eu até conversei com a Kenia, ela é a favor da vacina, ela toma vacina, os filhos tomam vacina, todos. É só essa vacina que não foi estudada ainda, né? Então, é a mesma coisa, a gente cria uma sopa e nós somos o primeiro a experimentar aquela sopa, né? Então, a diferença da sopa com a vacina é que a sopa, geralmente, você vai fazer saudável.
E a vacina a gente não sabe do que ela foi feita e quais são as reações que ela vai dar no corpo de cada pessoa. Então, esse é o único motivo que as pessoas que não tomaram vacina estão meio com medo, né? Por causa disso. Sim, inclusive o CDC, ele anunciou, né, que vai fazer uma reunião de emergência com relação a esses casos, né, para analisar esses casos, mas até então eles não suspenderam as vacinas para esse grupo, né, mas é de cada um, né. E vamos fazer assim, nosso tempo acabou. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vai conhecer o trabalho, quem não conhece ainda, da Kênia, e deixa aqui nos comentários, se você chegou até o final, é porque você realmente tem interesse de saber mais sobre as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos. Se tem alguma coisa específica que você gostaria de saber relacionado à política, relacionado à imigração, relacionado a tudo. Aqui, né, que a Kênia pode trazer aqui para nós uma vez ou 2 vezes por mês. Valeu? É isso, Kênia? Mais alguma coisa? É isso, eu acho que foi bastante, né? Foi bastante. Mas é isso mesmo, gente. Essas são as notícias, as principais notícias. Obrigada, Paulo. Obrigada mais uma vez. E uma boa semana para todo mundo. Valeu, obrigado, Kênia. Valeu, pessoal. Vai lá seguir a Kênia. Já deixa aquela curtidinha aqui. Se você não é inscrito, nós temos programas todos os dias da semana aqui no canal Perguntas. E a gente vai se falando. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.